Caros irmãos e amigos, uma boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez, podemos compartilhar um pouco mais da preciosa palavra de Deus. É uma satisfação podermos ter essa palavra que é viva, que é poderosa e eficaz para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o Salmos 44, cujo tema nós propusemos um tema, um cântico de dor, porém confiante em seu resgatador. É um tema muito propício devido à atual situação que nós estamos enfrentando, mas eu quero frisar para você, meu amado, minha amada, meu amigo, que no meio desse cântico de dor, precisamos confiar no nosso resgatador. Salmos 44 relata exatamente isso para nós. Assim diz ele: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsastes as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinastes povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitória para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedestes a vitória sobre os nossos adversários. E humilhastes os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos ao teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes, já não saís com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada. Os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos resgataste, nos entregastes para sermos devorados como ovelhas, e nos desesperastes entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhações o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que nos censuram e nos provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobristes. Se tivéssemos esquecido o teu nome, o nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido as mãos aos deuses estranhos, Deus não o teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque
escondeste o teu rosto e esqueceste o nosso sofrimento e as nossas aflições. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegaram no chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Glórias ao nome do nosso Deus. Que a palavra de Deus, que a luz do Espírito Santo de Deus clareia o seu coração, o nosso coração nessa noite. Esses salmos, meus amados irmãos, é uma canção aonde o teu servo, e eu vou ousar dizer que o servo, o autor desses salmos, mais uma vez foi Davi. O teu servo Davi escreve uma canção de dor. Era comum, meus amados irmãos, no povo de Israel e também em outros povos da sua época, a prática de cantar louvores, de festejar a Deus após uma vitória, uma conquista. E isso fica explícito se nós lermos Êxodo capítulo 15 e também Juízes capítulo 5. E outros textos do Antigo Testamento nos mostram que toda conquista, toda vitória que o povo de Deus tinha contra determinado assunto, ou alguma vitória, alguma conquista, era festejado. Hoje em dia seria como se nós conquistássemos um sonho, nós realizássemos um sonho, conquistássemos um projeto, fizéssemos um projeto e demos o segmento e a conclusão do mesmo. Por exemplo, podemos citar esse momento festivo, um casamento, nascimento de filhos, a conquista de algum bem, um carro, uma casa, um terreno e outras realizações. Quando nós assim alcançamos, nós festejamos, nós cantamos, tudo isso para que nós agradecemos e adoramos ao nosso Deus. E é o motivo dele, para ele, e nele nos alegrarmos e adorarmos devido às nossas conquistas. Isso é muito bonito, é muito gostoso, é muito bom fazer isso. Louvar a Deus quando nós conquistamos, realizamos nossos sonhos. Mas o que fazer quando algo dá errado? O que fazer quando as derrotas chegam? O que fazer quando o casamento está à ruína? O que fazer quando o filho não vem? Ou se vem com alguma enfermidade? O que fazer quando as nossas conquistas não conseguimos conquistar? O que fazer? Essa é uma pergunta que nós temos que tentar responder. E essa é uma pergunta que o Salmo 54 responde para nós. Esse salmo foi composto depois de uma humilhante derrota. Tais derrotas fizeram com que o povo de Israel passasse por um duro período. E por tudo isso que aconteceu, e hoje, baseado nesse salmo, meus amados, baseado em sua história, queremos mostrar 4 atitudes que devemos ter diante das adversidades e das suas consequências. Quando tudo não vai bem, quando tudo se rui, cai, com nossos sonhos não conseguimos realizar, nossas conquistas não conseguimos concretizá-las. O que fazer? A primeira coisa, Salmos 44 nos mostra. A primeira atitude que temos que fazer: apegue-se em Deus. Apegue-se no que Deus fez para você. Apegue-se no que Deus fez por você e para você. Apegue-se nisso. Lembre-se disso. Os versículos, o bloco de versículos do 1 ao 8 nos mostra exatamente isso. Em momentos de lutas, de adversidades, muitas vezes, em muitos casos, tudo fica nublado, turbado, escuro. E muitas vezes não conseguimos pensar direito, não conseguimos nos aquietar para achar um rumo para nós caminharmos novamente. Mas lembre-se,
de tudo que Deus fez por você até aqui. Essa é a primeira atitude. Lembre-se, pare, respire, lembre-se de tudo que Deus fez até aqui. Assim como Ele te ajudou, Ele continuará te ajudando. Lembre-se disso. Deus te ajudou, Ele vai continuar te ajudando. Lembre-se do que Ele fez. Ele está conosco. É uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 8, verso 20, Ele fala bem assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus está conosco. Cristo Jesus está conosco. Então lembre-se dele. Lembre-se do que Ele fez por você. Por isso, apegue-se nele e em seus feitos maravilhosos. Por nós, dessa forma, nós podemos ensinar e cantar e contar para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos. Nesse momento de complexidade que nós vivemos, nós podemos contar para eles o grandioso Deus que nos ajudou e vai nos ajudar. Pois é isso que diz no verso 1 do Salmos 44. Olha o que ele fala: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram. Ou seja, meus amados irmãos, Salmos 44, o salmista escreve, ele relata: eu me apegarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, porque eu ouvi sobre o Senhor, Deus, pois os meus antepassados me contaram. Precisamos ouvimos contar de Deus. Nunca deixe, meus amados, meus amigos, nunca deixe de contar, de ensinar sobre esse Deus que cuida, que protege. Como testemunhas fiéis para nossos filhos, para nossos amigos, para nossos vizinhos, para o mundo, para a comunidade, dentro do meu lar, ao redor do meu lar. Eu preciso contar, eu preciso testemunhar. Ei, não se apavore. Deus me ajudou e Ele vai nos ajudar. Eu preciso contar isso. Eu preciso, porque essas verdades vão me segurar, vão me sustentar. O verso de 2 até o verso 8 relata que toda a vitória, olha que lindo, meus amados irmãos, do verso 2 até o verso 8, o salmista vai relatar que toda a vitória que eles tiveram não veio pela ação dos seus braços, não veio pelas suas flechas, não veio. Não veio pela força dos seus braços, não, mas veio pela bondade, pela misericórdia de Deus. Foi por isso, foi por causa disso. És tu, meu Rei, meu Deus, confio em ti, contigo pomos em fuga nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os atacados. Não confiamos no arco, minha espada não consegue vitória. Olha o que está falando, os meus braços não conseguem vitória. O salmista relata isso. Toda a vitória que tivemos foi pela ajuda do Senhor, mas isso ele só pôde falar porque ele conheceu. Alguém contou para ele: ei, existe um Deus. Ei, nesse momento de crise, existe um Deus. Acalme-se, apegue-se e eu vou te contar quem é Ele. Esse Deus, nós sabemos, esse Deus é Jesus. Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer. E toda a honra e toda a glória pertence a Ele. As vitórias que nós tivemos, é para a honra e glória dEle. E as lutas que vamos passar e estamos passando, também para a honra e glória dEle. Ele nos concedeu. Logo, meus amados, os nossos méritos não são nenhum, são méritos de Deus. E isso também nos leva ao ato da salvação para conosco. Quando Cristo Jesus veio aqui, pagou um alto preço pelas nossas vidas. Para nos salvar, o ato da salvação não é de mérito humano, mas de mérito de Deus. É por Deus, para Deus e com Deus. É por isso que Efésios capítulo 2 fala: pela graça vocês são salvos, não vem de vós, é dom de Deus. O mérito da salvação, assim como o mérito dessa vitória de Salmos 54, versículo de 1 até o versículo 8, é méritos de Deus.
Logo, a honra e a glória pertencem a Ele. A salvação, assim como essas vitórias, não vem por mérito de força, de homens, de braços. Não. Mas vem pelo simples ato de obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. As vitórias aqui não vêm por braços ou por armas, mas vêm pela bondade e a misericórdia de Deus. A salvação, que não é mérito nosso, fazendo um link desse texto, não depende da minha ação, mas depende do meu crer, que vem de Deus. E depende do arrependimento que é produzido em Deus no meu coração. Como diz João capítulo 16, que é o Espírito de São de Deus que vai nos ensinar, que vai nos mostrar, que vai nos converter do caminho das trevas. É Ele. Então nos apeguemos a Deus, confiamos em Deus, meu amado, minha amada. A segunda coisa, a segunda atitude, a primeira atitude, apegue-se em Deus. A segunda coisa que você tem que fazer, que nós temos que fazer nesse momento, acalme-se. Ei, acalme-se, pois Deus não te abandonou. Acalme-se, Deus não te abandonou. Repare bem, meus amados, entre o versículo 8 do Salmo 54 até o versículo 9, existe no meu cantinho, na minha Bíblia, a tua versão NVI, existe uma palavrinha chamada pausa. Essa pausa de um versículo para o outro é como se o salmista, nesse momento que ele escreveu o bloco de 1 ao bloco 8, ele parasse, respirasse bem fundo e meditasse na verdade, na profundidade do que ele escreveu. Porque essas verdades serão alicerces para ele escrever e passar pelo período, e passou pelo período que ele escreveu nos versos seguintes. Então, é como se fosse, falando para melhor entendimento, é como se nós parássemos, essa pausa, é como se nós parássemos e refletíssemos em tudo que nós lemos, em tudo que nós falamos anteriormente. O salmista parou e refletiu na profundidade, na verdade. Essa é uma forma maravilhosa para nós, meus amados irmãos, para que ao meditar, tais palavras fiquem gravados no meu coração, no mais íntimo do nosso coração. Este ato de parar e focar nas verdades que foram relatadas aqui no Salmo faz muita diferença para nós, para a nossa vida, para o nosso presente e para o nosso futuro, pois elas nos ajudarão a passar pelos momentos de adversidades que estamos passando e que vamos passar, confiando nas verdades que foram lidas. Os versos de 9 até o verso 16 nos mostram os dias maus. Por esse motivo, meus amados irmãos, a canção Cântico de Dor, os versos 9 até o verso 16, vai nos mostrar esses dias maus. E nesses dias maus, nós iremos pensar muitas coisas erradas no linguajar, iremos pensar besteiras. Iremos falar coisas que não deveríamos falar sem fundamentos. Se os irmãos olharem os versos 9, 11, 12, 13, 14, o salmista traz palavras, devido à situação que estava enfrentando. No verso 9 ele fala até bem assim: mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes. O verso 11: tu nos entregastes. Verso 12: vendeste o teu povo. Verso 13: tu nos fizestes motivo de vergonha. Verso 14: fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos vêem. Essas são palavras, meus amados irmãos, devido à pressão. Tais expressões são
explícitos em momentos de angústia, em momentos de dor. Essas expressões dos versículos que nós estamos lendo é devido à pressão, ao momento de angústia, de guerra, e de tristeza, e de perturbação, de derrota que eles passaram. Esses sentimentos nos fazem sangrar, nos levam ao desespero. Por esse motivo, muitas vezes nós falamos, mas acalme-se, acalme-se. Repare bem, Salmos 42, verso 5, o mesmo Davi fala: ei, minha alma, ponha a sua esperança em Deus. Descanse. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, depois você pode ir na sua casa, mas o versículo 11 fala bem assim: vinde a mim. Quem está falando? Cristo Jesus. Cristo te chame. Acalme-se. Ei, não se perturbe. Mas antes, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, pois sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículo 28 ao 30. Acalme-se, confie em Deus, olhe para Deus, olhe para Jesus, vai para Jesus. Olhe com um olhar fixo para Ele, por Ele, pois Ele, somente Ele, pode te aliviar. Nesse momento, meus amados, de tribulação, que nós pensamos coisas, que a nossa mente ela se desnorteia, vamos assim dizer, ela perde o seu rumo, acalme-se. Ei, irmão, ei, minha irmã, que me ouve nessa noite, acalme-se, não se preocupe. Deus trará a cura, Deus trará o conforto para nós. Acalme-se, olhe para Ele, confia nele. A terceira coisa que vamos ver, a terceira atitude que precisamos ver nessa meditação, nesses salmos: permaneçam. Ei, meu amigo, minha amiga, meu irmão, permaneçam fiéis a Deus, pois Ele nos socorrerá. Permaneça fiel a Deus, pois Ele nos socorrerá. Os versos 17 até o verso 22 nos mostra isso. Em nossos dias, meus amados, existe uma falácia, existe uma mentira sendo espalhada nos nossos dias. Existe uma mentira, uma falácia a ser espalhadas, que dizem bem assim: quando em momentos de lutas e batalhas, na vida de um crente, na vida de um servo de Deus, quando isso acontece, e pior, quando vem acarretado de derrotas, isso é um sinal claro de derrota, de pecado. Essa falácia, essa mentira que tem sido espalhado, eles alegam, quando vem lutas e vem batalhas e vem derrotas, é um significado que você pecou. Repare bem, meus amados, se nós olharmos para... nós podemos dizer que na batalha de Israel contra o povo da nação de Ai, da cidade de Ai, que está lá em Juízes capítulo 7, essa expressão era verdade. Israel tinha pecado. Israel foi derrotado por uma cidade, por um povoado muito menor do que anteriormente, que foi Jericó, aonde eles destruíram. Porém o povo pecou, pecado de Acã. O povo pecou. E devido a esse pecado, o povo sofreu. E é verdade. Se os irmãos olhar também no período onde teve os 3 anos de escassez de alimentos, lá em 2 Samuel capítulo 21, também é verdade. Porém, aqui nestes salmos, nesse bloco, isso não é verdade. Se os irmãos lerem o verso 17 e o verso 18, tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda.
O salmista aqui pede literalmente para Deus fazer um minucioso exame. Examina a nossa vida, Senhor. Mais ou menos isso que ele está falando. Examina-nos, pois eles não haviam pecado. O salmista tinha certeza: eu não pequei, nós não pecamos. Por que sofremos essa derrota? E se olharmos, meus amados irmãos, para o Novo Testamento, todo ele, os grandes servos de Deus, homens e mulheres, inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo, passou por lutas, passou por tribulações, passou por açoites, passaram por derrotas, passaram por dor, passaram por agonia. Eles sofreram nas mãos, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu nas mãos do seu opressor, dos seus opositores, dos seus inimigos. Desse modo, se falarmos, se confirmarmos, se essa falácia que se há lutas, se há batalhas e se há derrota é motivo de pecado, logo todo o Novo Testamento e toda a Bíblia está errada. Inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo, logo se ele pagou um alto preço, passou por tudo isso devido ao pecado, logo a tua salvação, a minha salvação, a minha vida eterna, a tua vida eterna, a tua esperança nesse momento de angústia é fútil, não tem valor nenhum. Mas glória a Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo passou por tudo isso sem pecar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele passou por tudo isso: açoites, prisões, chicotadas, cruz, Gólgota, túmulo, tudo isso sem pecar. Logo, essa falácia que se há derrota, a luta, a batalha, é pecado, é mentira do inferno e das trevas. Não confie nisso. Os Salmos nos mostram exatamente isso. O salmista pede, ele: Senhor, examina a nossa vida. Não pecamos contra o Senhor. Permanecemos fiéis ao Senhor. Permanecemos fiéis ao Senhor. Muitas lutas que vêm com derrotas são permissões de Deus. A verdade é essa. Lembra-se de Jó. Lembra-se de Paulo. Lembra-se de Pedro. Lembra-se de Estevão, que foi apedrejado. E durante o apedrejamento de Estevão, quem estava lá vendo tudo? Saulo. E logo depois Saulo se converte. Muitas lutas, meus amados, que vêm com derrotas ou não, são permissões de Deus para cumprir algum propósito do qual somente Ele, que é eterno, que é soberano, que é poderoso, que é onipotente, onisciente e presente, tem conhecimento. O que nos cabe é permanecer fiéis a Ele. O que nos cabe é permanecer exatamente como o salmista faz. Permanecemos fiel ao Senhor. Não quebramos a aliança. Permaneçam fiéis, meus amados irmãos. Permaneçam fiéis. A quarta e a última atitude que temos que fazer. A primeira delas, precisamos nos apegar ao Senhor, no que Ele fez por nós. A segunda delas, meus amados irmãos, precisamos nos acalmar. Precisamos nos acalmar, pois Deus em nenhum momento te abandona. Terceira coisa que nós vimos, permanecemos fiéis a Deus, pois Ele nos socorrerá. E a quarta e a última verdade, e a última atitude: confie em Deus. Confie em Deus. Verso 23 ao verso 26 nos mostra essa certeza. O verso 23 traz uma expressão muito intrigante para nós. Ela fala bem assim, verso 23, fala bem assim: desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeitas para sempre. Eu te pergunto nessa noite, nesse momento, será que Deus dorme? Será que Deus dorme realmente? O Deus a quem nós estamos falando, o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que é o grande Yahvé, aquele que sempre existiu,
O Deus que enviou teu Filho amado Jesus Cristo, como diz João capítulo 3, versículo 16. O Deus que é Pai, o Deus que é Criador e Sucedor, será que Ele dorme? Ah, meus amados, é certo que não. Ele não dorme e muito menos cochila. Salmos 121 diz bem assim, o verso 4. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O salmista está falando, é certo que o meu Deus não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Tal expressão do versículo, meus amados, demonstra que o calor do sofrimento era tão intenso, era tão profundo, era tão dolorido e tão sofrível, vamos assim dizer, que as palavras saem sem medirmos o peso da mesma. Tal expressão, como diz aqui, desperta, Senhor, porque dormes, é devido ao desespero, é devido à pressão, o calor, a fornalha está tão ardente que lançamos palavras sem medirmos e sem pesarmos. Uma coisa é eu falar sem pressão, algo que não deveria falar, pois isso mostra como anda o meu coração. Uma coisa é eu falar uma palavra sem necessidade, agredindo e ferindo e lançando dúvida a alguém, sem eu passar por nenhuma dificuldade, nenhuma pressão. Isso é uma coisa, isso mostra o que está cheio no meu coração. Pois a palavra de Deus diz, se o seu coração está cheio de Deus, logo você vai falar coisas de Deus. Se o seu coração está cheio de mundo, que vai sair são palavras mundanas e coisas que vivem no mundo. Há uma expressão, uma ilustração, que tinha um criador, um homem que criava animais. Ele tinha 2 cachorros, 2 pitbulls. E ele botava esses cachorros para brigar. E certa vez um rapaz chegou para ele e perguntou bem assim, aqui, qual desses é o mais forte? Ou qual você vai levar para ganhar? Ele falou assim, no dia que tiver a luta, a briga, eu alimento mais um e deixo o outro sem comer. Deixo o outro sem comer. Porque o que vai estar alimentado, ele vai derrotar o que está sem comer fácil. Sabe o que isso significa para nós? Quando eu me alimento da palavra de Deus, quando o meu coração está cheio, quando a minha alma, o meu espírito está cheio de Deus, de alimentos sólidos e verdadeiros de Deus, o meu viver vai ser para a honra e glória dele. Quando eu estou vazio, as minhas falas vão ser para a desonra dele. Logo eu vou ferir, vou machucar. Uma outra coisa bem diferente, vamos terminar essa fala, é falar em momentos de pressões, de luta, desespero, onde a minha mente, quando eu estou no meio de uma tempestade, uma dificuldade, a nossa mente, a pressão é tão grande que falta oxigênio. E ao faltar oxigênio, nós falamos coisas que não deveríamos falar. Nós às vezes ferimos pessoas que não deveríamos ferir. Então, nesse momento de pressão que estamos passando, que estamos experimentando, respire fundo. Eu convido o amado irmão, confie em Deus. E nesse momento respire fundo. Em meio das tribulações, respire fundo. Respire bem fundo, meus amados irmãos. Respire bem fundo. E peça para Deus socorrer. Socorre-me, Senhor. Resgata-me, Senhor, por causa da sua fidelidade, como diz o verso 28, o verso 26. Lá em Mateus capítulo 8, tem uma situação que confirma isso que nós falamos. Entrou Jesus e seus discípulos num barco. De repente, lá pelas tantas da madrugada, no alto mar, começa uma grande tempestade. Jesus estava dormindo. O homem Jesus estava dormindo. Pedro e os mais discípulos começaram a gritar, mestre, por que dormes?
Não se preocupe que nós iremos morrer. Em momentos de dificuldade, nossa mente falta oxigênio, assim como faltou na mente de Pedro e discípulos. Respire fundo. Peça socorro. Socorre-me, Senhor. Resgata-me pela tua fidelidade. Olhe para o bom pastor. Nessa noite eu convido a você, nessa canção de dor, olhe para o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, como diz João capítulo 10, verso 11. Pois ele conhece as suas ovelhas, que somos nós, seu povo. João 10, verso 14. E você que está nos ouvindo nessa noite, confie em Deus. No momento de angústia que você está passando, olhe para Deus. Respire bem fundo e clame a Deus. Busque a Deus. Uma canção de dor. Uma canção de dor nós estamos vivendo. E é verdade. Uma canção de dor nós estamos vivendo. E isso é verdade. Mas nós podemos confiar no nosso resgatador, que chama-se Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que essas verdades ficam latentes na sua vida. Se apegue-se em Deus. Se apegue-se em Deus em todo momento da sua vida. Não se desespere, se apegue-se nele. Clame, acalme-se. Deus não te abandonou. Permaneça fiéis a Deus, pois Ele te socorrerá. E confie em Deus, e Ele cuidará de você. Que Deus te abençoe. Que Deus, com a tua mão poderosa, te cubra e te sustenta em mais uma noite. Deus te abençoe, meu amado, minha amada, meu irmão. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por esse momento. Eu quero colocar em suas mãos, Deus, a vida de cada filho e filha do Senhor que está nos assistindo e nos ouvindo nessa noite. Que a tua mão poderosa, que nesse momento de canções de dor, a confiança no Senhor venha aumentar ainda mais. Tome em suas mãos cada homem e mulher, cada filho e filha do Senhor. Acoberta-os com a tua presença e com a tua misericórdia. Em que em teu nome, Jesus, toda luta, toda dor, toda dificuldade venha a ser vencida para a honra e para a glória do Senhor. Não nos deixe, ó Deus, nos desviar dos teus caminhos, mas que possamos permanecer fiéis ao Senhor e tementes ao Senhor e esperando pacientemente na vitória que o Senhor nos dará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado, minha amada.